A CPI da Covid inicia amanhã a segunda semana de trabalhos, que terá depoimentos como os do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e também do ex-secretário de Comunicação Social do governo, Fábio Weingarten. Para falar mais sobre a expectativa pelo andamento da comissão, a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Tudo bem, senador? Mais uma vez, o senhor é muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, é um prazer falar com vocês. O senador, acrescento nessa lista que a gente falou aqui, o ex-ministro Ernesto Araújo também deve prestar esclarecimentos. Na semana passada, a CPI ouviu principalmente os ex-ministros e o atual ministro da Saúde, fugindo um pouco de titulares da saúde. O senhor acha que quais informações os convocados vão dar para o andamento do trabalho da CPI, senador? Nessa semana, a gente passa a ter um foco na questão de vacinas, né? Todos eles podem colaborar, cada um na sua seara, falando sobre as providências que o governo tomou ou deixou de tomar relativas a vacinas e complementa alguns pontos relativos a medicamentos não recomendados pelo consenso científico mundial, como é o caso da cloroquina, por exemplo. Eu acredito que a gente vai avançar nesses dois pontos e vai ser o tempo também de estar discutindo outras medidas importantes para uma CPI, como quebras de sigilo. Senador, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Pois não. Senador, muito bom dia. Qual é a importância da presença do ex-secretário Weingarten no plenário da CPI? Se houver possibilidade de vamos dizer, um foco novo de investigação a partir deste depoimento? Sim, nós temos uma discussão importante nessa oitiva, que teria como base a questão da comunicação, que é muito importante no combate à pandemia, mas que passa também a ter essa frente das vacinas, uma vez que o ex-secretário, em entrevista a uma revista nacional, informou que participou diretamente, intermediou negociações com fornecedores internacionais e que não teria concretizado essa operação por algum tipo de erro ou inércia do Ministério da Saúde. Então, é um depoimento importantíssimo nessas duas frentes. Joel Pinheiro da Fonseca. Senador, bom dia. Críticos da CPI dizem que ela só é capaz de descobrir o que todo mundo já sabia. O governo apostou na cloroquina, o governo, num primeiro momento, não exerceu ali a compra de vacinas. Existe crime possível nessas condutas? Depende se a conduta acontece por mero erro técnico ou se ela é deliberada. Né? A gente tem que, numa CPI, como em qualquer investigação, materializar dados e informações. Então, hoje nós temos depoimentos consistentes de 3 ministros da Saúde que apontam com clareza que informaram o presidente da República quais eram as medidas tecnicamente recomendadas para combate à pandemia. Mandetta, Taixe e o atual ministro Queiroga. E, infelizmente, o presidente da República persiste em condutas que são contrárias àquilo que a ciência recomenda. A gente vai avançar nessas apurações para dimensionar o impacto disso e até que ponto existe uma ação deliberada de contaminação dos brasileiros, naquela crença inicial da imunidade, da busca pela chamada imunidade de rebanho sem vacinação. Então, são erros importantes que começam a ser materializados. E a gente tem expectativa grande de que nos próximos depoimentos, e principalmente com documentos e quebras, a gente possa construir melhor esse quebra-cabeças do que o Brasil fez durante o combate à pandemia. E qual a expectativa, senador, para ouvir o ex-ministro Eduardo Pazuello e as informações que dizem que ele deve ser chamado durante a CPI de senhor Pazuello e não de general? Por que exatamente isso confere? Não, esse tipo de bobagem aí é uma questão pontual. O Eduardo Pazuello é general, se não me engano, general de 3 estrelas. Não há por que não chamá-lo de general ou de ministro, ex-ministro, ao tratamento que comumente se dá. O que me interessa e deve interessar os brasileiros é o conteúdo da fala, aquilo que ele vai explicar ao Brasil, o porquê de tantos erros que aconteceram na conduta relativa ao Amazonas, Manaus, mas também relativa ao Brasil como um todo. O Brasil demorou muito a desenvolver e, em alguns aspectos, ainda não desenvolveu políticas públicas concretas de combate à pandemia. Essa desorganização, essa desarticulação, somada à realização de determinadas ações e gastos sem lastro jurídico, é o centro do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Ô, senador, o senhor defende a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O que ele poderia acrescentar depois da sessão da semana passada? Isso pode acontecer no futuro, baseado em novos documentos e em outros depoimentos. Não faz sentido chamar novamente o ministro Queiroga para ele poder repetir
a mesma ladainha do depoimento anterior. Acho que não soma, não acrescenta nada. Mas muito provável que, no momento futuro, você tenha mais informações que viabilizem um novo depoimento e o próprio ministro esteja mais amadurecido no cargo, né? Ele, por enquanto, parece estar no estágio inicial pelos quais passaram Mandetta e Taixe, tentando convencer o governo de caminhar no sentido da ciência. Os outros dois, um foi demitido e um desistiu, porque não conseguiram sucesso nessa missão. Vamos ver o Queiroga que vai informar ao longo dos próximos meses. Zé Maria? Senador, a investigação de governadores e prefeitos acabou se transformando ali numa queda de braços. Se houver essa possibilidade ou num tempo depois, como o senhor acha que esta investigação deve prosseguir? Nós já aprovamos os requerimentos as requisições de documentos de praticamente todos os estados e todas as investigações possíveis, de todos os órgãos. A gente percebe uma certa ansiedade de alguns colegas e da sociedade, é natural. Alguns por desconhecimento, outros por questões políticas. Para esse tipo de investigação, que fala de repasse de recursos, destinação de recursos, você precisa receber a documentação, ter um processo de análise dela, e aí sim passa a fazer sentido depoimentos. Antes disso, os depoimentos vão ser apenas um circo para discussão política, que a gente respeita, mas que acha que vai prejudicar esse momento, vai atrasar o andamento da CPI. Mas eu votei, apresentei requerimentos, solicitando documentos dos estados e municípios, acho importantíssimo, faz parte do escopo da CPI e será apurado, dentro dos limites do que uma CPI pode fazer. Mas os pontos mais graves seguramente serão tocados. Joel? Senador, pensando especificamente na questão de Manaus, houve um colapso do oxigênio, certamente será um dos objetos aí, tem sido já da investigação da CPI, mas também a argumentação de que o principal ali teria sido as autoridades locais, prefeito ou governador, e que o governo federal apenas tentou sanar a situação. Qual que é o estado aí de preocupação? Vão investigar também prefeito e governador do Amazonas? Sim, já foi aprovado, se não estiver enganado, a convocação do governador. Eu apresentei o pedido de convocação do vice-governador, secretário estadual de saúde, se não me engano, o secretário municipal de saúde também já foram convocados. Tudo isso segue uma sequência. Foram requisitados documentos relativos às investigações que já geraram uma denúncia na Justiça Federal relativa a desvios, fraudes envolvendo o estado do Amazonas e os recursos federais enviados para combate à Covid. Então, é uma apuração que demora um pouco mais e que acredito que nos próximos... Nós temos 90 dias de prazo inicial, seguramente esses documentos vão estar chegando até o final desta semana, ou início da próxima. Começa um processo de análise e imagino que em 15, 20 dias é possível, sim, tratar do depoimento destes agentes públicos de estado e município. O senhor acredita, senador, que a CPI já desvendou fatos que estavam obscuros, principalmente quais? Por enquanto, o que a gente tem de muito importante é a materialização daquilo que, de certa forma, a imprensa noticiava. As pessoas tinham essa percepção, mas não estava materializada, que é a cadeia de comando para as decisões que são tomadas no combate à pandemia. Então, ficou muito claro que você tem uma cadeia de comando onde o presidente da República exerce diretamente a responsabilidade por aceitar ou não aceitar determinada conduta. Ele não se submete ao aconselhamento técnico dos seus ministros. Isso fica muito claro. E quando você tem um resultado tão ruim no combate à pandemia, nós passamos já de 420 mil mortos, uma coisa muito elevada, né? É preciso apurar essa responsabilidade, tentar entender que motivação tem um presidente da República para ignorar o conselho técnico dos seus ministros. Quando ele segue o conselho técnico no tocante à economia, por exemplo, agricultura, infraestrutura, por que justamente na saúde, durante uma pandemia, ele escolhe ignorar o conselho técnico? Então, é muito importante avançar também nesse área. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, boa semana, até a próxima. Boa semana, até a próxima, abraço. Abraço.